Maravilha! Olá, meus amigos, que a paz esteja com todos vocês. Nós vamos aqui já deixar a nossa mensagem, tá bom? Você que já é inscrito nesse canal, deixa aí o seu joinha, tá bom? Compartilhe, e você que vai se inscrever, eu também peço, deixe aí o seu joinha, se inscreva, compartilhe também. O meu objetivo é fazer com que o Evangelho seja pregado até a última criatura. Foi o ID do nosso Senhor Jesus, Ele que nos mandou, tá? E eu conto com a tua parceria, tá certo? Hoje nós vamos meditar numa mensagem que está no meu coração, que o título dela é Não Duvide da Maior Promessa, tá? É o título da nossa mensagem. Sabemos que Deus, ele fez várias promessas, né? A Bíblia é recheada de promessas de Deus, né? Que com certeza Deus se cumpriu naquela época, né? E se você crê nisso que eu estou lhe falando, não sei o que Deus tem te prometido, porque Deus também só vai cumprir o que ele promete, tá? O que ele não te prometeu, ele não vai ter compromisso em cumprir. Mas se porventura Deus te prometeu algo, né, aguarde firme que essa promessa se cumprirá. Mas existe uma promessa, meu amigo e minha amiga, que é maior do que todas, né? Que foi feita para aqueles que crê, para aqueles que confia, para aqueles que espera, para aqueles que aguarda, né? Para aqueles que verdadeiramente servem a Deus de verdade e têm essa maior certeza, né? E tem essa maior convicção. Qual promessa que é essa? Talvez você me pergunta. A vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo, né? Porque Jesus, ele já teve a sua primeira vinda, que ele veio como um homem, entregou-se numa cruz, né? Derramou o sangue dele para que eu e você, que cremos em seu nome, alcançássemos, né, o perdão, tivéssemos livre acesso à presença de Deus e alcançasse a maior bênção de todas, né, a maior dádiva de todas, que é a salvação eterna, tá? E é sobre isso que eu vou falar. A maior promessa de Deus que nós podemos e vamos alcançar ela vai se cumprir, está chegando a hora. Eu falo isso, eu tenho falado em vários vídeos, já falei em outros vídeos, e está chegando a hora disso acontecer. A Bíblia nos mostra todos os dias, através dos sinais, né? Então, a maior promessa de Deus para todos nós é a vida eterna, é a segunda vinda dele. Ele teve a primeira promessa, aliás, perdão, ele veio na primeira vinda como Messias, né, para entregar a vida, né, numa cruz, e agora ele vai vir não como Messias. Aliás, perdão, ele vai vir agora como o Rei dos Reis, como servo, como filho de Deus, como filho do homem, né? Jesus, ele veio na primeira vinda dele para morrer pela humanidade. Hoje ele vai vir na segunda vinda para julgar e condenar aqueles que não aceitaram o seu nome. E aqueles que são salvos virá para recebê-los em seu reino. Tá? Então, a segunda vinda de Cristo é o maior evento que todo cristão, servo de Deus e serva de Deus, espera. Jesus falou até no Evangelho de João 14, João 14, verso 1 em diante, quando ele estava dando as últimas instruções para os seus discípulos,
né? Os discípulos estavam todo mundo triste, chateado, porque Jesus iria ser crucificado, Jesus iria se entregar numa cruz, e Jesus, conhecendo o coração de cada discípulo, falou para eles: não se turbe o vosso coração. Na linguagem atualizada, diz: não fiquem tristes, não fiquem aflitos. Né? Creia em Deus, creia também em mim. Né? Aí ele continua dizendo, em João 14, verso 1 em diante, que na casa de meu pai há muitas moradas, que ele iria para o Pai preparar o lugar. Ou seja, tudo já está preparado. Né? Nós aguardamos a igreja, a igreja aguarda Cristo como a noiva espera o noivo para o dia do casamento, tá certo? Mas por que o título da nossa mensagem é Não duvide da maior promessa? Porque, meu amigo e minha amiga, infelizmente, existem pessoas que têm duvidado disso. Existem pessoas que não têm crido nisso. E o mais triste disso é que, às vezes, são pessoas que estão dentro das igrejas, né? Que muitas das vezes não têm crido nisso, não têm acreditado nisso. Às vezes tem gente que acredita em tanta coisa, tem gente que acredita que Deus cura, tem gente que acredita que Deus faz milagre, tem gente que acredita que Deus, ele liberta, mas tem gente que não acredita que Jesus irá voltar. Às vezes a pessoa acha isso é uma fantasia, uma bobeira, é algo que os pregadores falam para colocar medo nas pessoas, para manter elas, né, vamos assim dizer, nas igrejas, né? Então a pessoa às vezes está dentro da igreja e não acredita. Meu amigo e minha amiga, que você e eu, nós não venhamos ser essas pessoas. Olha o que a Bíblia diz em segunda carta de Pedro, capítulo 3. Eu vou pegar com você alguns versículos, não vou ler inteiro, tá? Segunda carta de Pedro, capítulo 3, o versículo 3 também. Olha lá, ó. É muito triste isso, porque nós estamos vivendo, meu amigo e minha amiga, essa realidade. A vinda de Cristo hoje tem se tornado algo, para muita gente, algo de zombaria. E às vezes até pessoas que se dizem servo de Deus. Que às vezes você vai tocar no assunto relacionado à salvação, vida eterna. Às vezes a pessoa muda até o assunto. Não deveria, porque a maior esperança do cristão é essa. Olha lá. Sabemos disso, né? Vamos lá. Verso 3, né? Sabemos disso. Vamos lá. É ao vivo, né? Peraí, deu uma engasgadinha aqui. Sabemos disso, né? Primeiro que nisto, nos últimos dias, perdão, tá? Deu uma engasgada. Vou recapitular para você, tá? Sabemos disso, que nos últimos dias, né? Que é os dias que nós estamos vivendo, tá? Perdão pela engasgada. Sabemos que nós estamos vivendo esses dias, né? Os sinais mostram que Jesus está voltando, meu amigo e minha amiga. Não se tem uma data. Essa data só Deus que sabe. Jesus quem sabe, Deus o Pai que sabe. Mas vamos lá. Que nos últimos dias virão escarnecedores. O que são escarnecedores? São pessoas que vão zombar daquilo que é sagrado. E o que me deixa mais triste, perdão, é que essas pessoas, elas estão no nosso meio, né? E muitas das vezes não estão só lá fora. Às vezes, principalmente, está no nosso meio. É muito triste isso, né?
escarnecedores, andando segundo as suas próprias vontades, ou seja, seguindo seus prazeres, né? As suas próprias concupiscências, vontade. Verso 4. Dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os nossos pais dormiram, ou seja, morreram, né? Essas coisas permanecem como desde o princípio da criação. Olha só. Ou seja, no verso 4 de 2 Pedro 3, o que isso quer dizer? Talvez você já deve ter ouvido muita gente falando isso como eu já ouvi. Desde que eu era pequeno, desde que eu era criança, minha mãe falava que Jesus ia voltar. Desde que eu era pequeno, eu escutei no rádio que Jesus iria voltar. E continua do mesmo jeito. Só que essas pessoas não estão tão cegas espiritualmente, né, que não percebe que não está do mesmo jeito. Os sinais da volta de Cristo têm se cumprido todos os dias. Mateus 24, verso 22, eu cito muito isso. Os dias estão sendo abreviados. Você pode ver que hoje o dia não é mais como antes. Nós já estamos chegando já ao final do ano de 2025. Estamos perto de chegar ao fim do ano já. E parece que começou ontem. Né? A própria ciência mostra isso, que o tempo não é mais igual antigamente. Mas o que o Pedro disse, que essas pessoas elas estão cegas. Né? Aliás, o Pedro não falou, eu que estou falando. Ou seja, essas pessoas estão tão cegas espiritualmente que ela não percebe. Elas estão achando que está tudo igual a antes. Não, porque eu escuto que Jesus vai voltar, desde que eu era pequeno, minha mãe falava, meu pai falava, né? Só que a pessoa não percebe que não está igual a antes, não. Jesus está voltando, isso todos os dias a gente tem visto os sinais acontecer. Eu vou pular lá para o versículo 9. Olha lá. 2 Pedro 3, eu vou lá para o 9. Olha lá, para você ver. Verso 9. Olha lá. Versículo 9. Olha lá. Se o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que muitos tenham por tardio, ou seja, o Senhor não demora em cumprir o que prometeu, ainda que muitas pessoas acham que isso vai demorar, que isso está demorando. Outra coisa que eu já escutei, às vezes, pessoas até cristão falando, não, tem muita coisa para acontecer ainda, isso aí vai demorar. Eu já escutei, isso aí vai demorar, tem muita coisa acontecendo ainda, né? Só que o seguinte, a Bíblia diz o quê? Mateus 24, 14. Que o evangelho seria pregado à última criatura, aí viria o fim. Aí tem gente que fala, mas está demorando. Será? Não está. Nós estamos vivendo aí, né, uma tecnologia potente que se chama internet. Que em tempo real o evangelho vai chegar até a última criatura. Então, meu amigo e minha amiga, é tempo da gente se manter acordado como as virgens prudentes, mantendo a nossa lâmpada acesa. Vamos lá, vamos finalizar aqui, né? Ainda que muitos tenham por tardio, ainda que alguns tenham por tardia, né? Já li. Mas o Senhor é paciente para conosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a se arrepender. Ou seja, Deus ele deseja que as pessoas cheguem a um arrependimento. Infelizmente, nem todos vão chegar, né? Mas a Bíblia diz que se fosse pela vontade de Deus, todos seriam salvos. Mas sabemos que não depende só de Deus, né? Depende da gente também.
E o desejo de Deus é que todos cheguem ao arrependimento. Só que, se as pessoas não se arrepender, esse tempo vai chegar do mesmo jeito. Então Deus ele tem sido paciente. Deus ele tem dado chance, Deus tem dado oportunidade. Até para aquelas pessoas que zombam daquilo que é sagrado, elas venham se arrepender, né? Então, meu amigo e minha amiga, resumindo aqui a nossa meditação, não duvide da maior promessa, tá? Porque certamente, né? Certamente essa promessa se cumprirá. Olha o verso 10. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão à noite, da qual os céus passarão como grande estrondo e eles né? Ou seja, a vinda do Senhor será como o quê? Como um ladrão. Eu não li inteiro, só li só o comecinho, tá? Ou seja, a vinda do Senhor vai ser como um ladrão, ou seja, de surpresa. Foi o que Jesus falou em Mateus 24. Mas para mim e para você, que somos de Deus, não podemos ser pegos de surpresa. Porque a gente tem aguardado isso. A gente tem esperado por isso. Então, meu amigo e minha amiga, que você que me assiste agora, nunca duvide dessa maior promessa. No versículo da mesma carta de Pedro aqui, você vai ver que ele fala que um dia para o Senhor é como 1000 anos. E 1000 anos para o Senhor é como se fosse um dia. Na mesma carta de Pedro, tá? Na mesma carta de Pedro, do capítulo 3, que eu tô lendo aqui com você, eu li alguns versículos, mas se você for ler a primeira carta de Pedro 3, começando no versículo 1, você vai ver, né, não está no versículo 1, tá? Mas se você for ler desde o 1, você vai ver essa parte que eu acabei de falar para você, que eu não citei aqui esse versículo, mas está também na segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 1 em diante. Ou seja, que ele diz o quê? Que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos para o Senhor é como um dia. Ou seja, o tempo de Deus não é o nosso. A hora de Deus não é a nossa. Então, que eu e você venhamos aguardar ansiosamente como a noiva aguarda pelo noivo o dia do casamento. Que nós não venhamos fazer como muitos estão aí fazendo, zombando, duvidando que Jesus vai voltar. Não faça isso, mas acredite na maior promessa, tá bom? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti, que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o teu rosto sobre ti e te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, tá bom? Se Deus, ele assim me permitir. Deus abençoe.